Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Guinter Pauli e esse é o nosso curso de Programação Avançada em C#. Muito bem, então nesta aula nós vamos falar sobre classes parciais, ou ainda partial classes. Elas foram introduzidas no C# 2.0. Uma classe parcial ela é declarada com a palavra reservada partial. Nós podemos dividir uma classe parcial em vários arquivos. Você sabe que no C# você pode declarar o nome de um arquivo, ele não depende da classe que está nele, né? Não precisa ter uma relação de 1 para 1. Normalmente a gente coloca uma classe por arquivo. Mas eu posso ter vários arquivos, que eu coloquei aqui entre aspas, né? E cada um declarando uma parte da mesma classe. Se você declarar uma classe com o mesmo nome, no mesmo namespace, você vai obter um erro, né, em termos de compilação, dizendo que aquela classe já está declarada, já existe uma classe com aquele nome. De forma diferente, uma classe parcial ela pode ter o mesmo nome da classe que ela está fazendo parte, por isso que é parcial, é uma parte de uma classe. Então ambas as classes, ou aqui N classes, eu posso ter 3, 4, 5 classes parciais com o mesmo nome, elas são divididas em vários arquivos separados, namespaces separados, ou ainda class libraries separadas, arquivos separados, não importa, o compilador vai unir as duas ou mais classes em uma única estrutura, como se originalmente estivesse escrito tudo na mesma classe. Semelhante às classes de extensão que a gente viu há pouco, né? Em outra aula. Só que as classes de extensão elas permitem que eu injete um código em uma classe existente que não precisa estar necessariamente declarada com a palavra-chave partial. As classes parciais elas têm que ter a palavrinha reservada partial, pelo menos uma das classes. O compilador vai lá unir as duas ou mais classes em uma única estrutura. Com isso, permite que eu separe responsabilidades de uma mesma classe, em várias classes ou vários arquivos, né? Inclusive promovendo a extensão dessas classes, modularização, é ideal para tornar um software mais fácil de evoluir, de manter, fazer frameworks abertos para extensão e fechados para modificação, ou seja, se eu precisar mexer numa classe, não preciso ir lá, abrir o código-fonte dela, compilar, gerar uma nova versão, crio uma outra partial class da mesma classe e estendo ela. Então, é muito utilizado inclusive pelo próprio IDE do Visual Studio. Quando você cria uma aplicação, por exemplo, Windows Forms, vai ser gerado lá um arquivo .cs, que é o formulário, onde você vai desenhar o teu form e programar as suas regras, o teu code behind, resposta aos eventos de controle de tela, lógica da tela, e todo aquele código que vai sendo gerado pelo designer para representar os elementos de interface gráfica que não fazem parte do teu negócio, do teu business, da funcionalidade do teu form, ou seja, é o layout, ele separa em um outro arquivo. Certo? Que depois, ambos são parciais, o IDE vai unir os dois numa única classe. O próprio ASP.NET também, quando trabalha com WebForms, o ASP.NET trabalha com esse conceito de partial. Certo? Você iniciar um projeto lá, vai ver que tem a palavrinha-chave partial, porque aquele arquivo ASPX, onde são definidos os controles de tela, né? Onde você coloca os controles, vai sendo gerado aquele código, ele une com o code behind, onde tem a tua regra, né? Como se originalmente fosse a mesma classe. Então aqui tem um exemplozinho, que depois nós vamos fazer no C#, tá? No Visual Studio. Aqui eu tenho uma classe cliente, tá? Então, uma classe com parte, uma definição de cliente, né? Uma classe, olha lá a palavra reservada partial. Aqui eu tenho mais um pedaço de implementação, partial, com outro atributo. Aqui eu tenho um ID com getSet automático, que a gente já viu. Um nome, poderia estar em um outro arquivo, em outro assembly. E olha lá, ainda posso colocar métodos, enviar uma notificação para o cliente, aqui, implementação. E aqui eu tenho o uso da classe. Observe que eu instancio ela, cliente, e olha só, o compilador vai unir tudo isso aqui como se originalmente estivesse na mesma estrutura. Então eu seto um ID do cliente, está no primeiro pedaço da classe, o nome que está no segundo pedaço, e o terceiro método que está aqui na última parte da declaração. Agora que nós vimos como funcionam os benefícios, vamos fazer um exemplo prático no Visual Studio.
Então vamos criar um novo projeto aqui no Visual Studio 2013. Vamos chamar de classes parciais. Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer, como eu comentei agora há pouco, poderia colocar aqui tudo no mesmo arquivo, mas também posso colocar num assembly diferente, num arquivo diferente, que é o que eu vou fazer aqui. Então vou adicionar uma nova classe, class. Nós vamos chamar essa classe de usuário, para representar o usuário do sistema, né? Então observe aqui que o nome do arquivo é o próprio nome da classe. Eu vou colocar aqui F2, vou colocar 1. O Visual Studio nesse momento pergunta se eu quero refatorar esse usuário aqui para representar o nome do arquivo. Eu vou dizer que não, porque não precisa ter esse relacionamento de 1 para 1 aqui, o nome do arquivo, o nome da classe. Posso ter N classes no mesmo arquivo e o nome do arquivo não representa necessariamente o nome que está na classe, certo? Então vamos declarar aqui um public class. Eu vou retirar aqui o namespace, tá? Para pegar o namespace default. E aqui nós vamos declarar alguns atributos. Então, public int, o código do usuário. Um public string, o nome do usuário. Um public string, a senha do usuário. Normalmente a gente faz um construtor, como a gente já aprendeu para isso, né? Então, public, usuário, a gente vai receber o código, o nome e a senha. Onde a gente vai repassar para os atributos, né? Código, a senha. Ok, muito bem, aqui no programa nós vamos instanciar esse usuário, né? E aqui eu posso passar então o código, o nome e a senha. Agora vamos fazer o seguinte, observe que eu declarei aqui uma classe usuário e nós vamos criar um outro arquivo aqui, adicionando uma nova classe. Nós vamos chamar de usuário 2. De forma semelhante, nós vamos retirar aqui o namespace e as importações que a gente não vai precisar. E vamos chamar de usuário, tá? Public class usuário. Nós vamos colocar aqui um método. Então, public void booleano, né? Bool autenticar string usuário, string senha. Então nós vamos simplesmente fazer um teste aqui. Se o usuário for igual a este, e a senha for igual a senha, vai retornar true, né? Muito bem, eu vou dar um build aqui e olha o que o compilador do C# vai me avisar, né? Faltou um parênteses, né? Build. Olha lá, ele está dizendo que o namespace, global namespace, que eu já tirei o namespace daqui, contém uma definição para o usuário. Se eu colocar isso num outro namespace, você sabe que eu posso ter classes diferentes, namespaces diferentes. Por exemplo, a classe button, ela tem no namespace o Windows Forms, que é para a tecnologia Windows Forms, né? E também tem no ASP.NET, né? Então,
tecnologias de user interface diferentes definem classes com o mesmo nome, mas porém namespace diferente. Então, se eu colocar um namespace diferente aqui, essa classe usuário ela não pertence ao mesmo namespace da outra lá, e o compilador vai aceitar. Nosso objetivo aqui é fazer a unificação, né, dessas duas classes em uma única estrutura, para fazer o uso do partial class. Então, eu venho aqui agora supondo que elas estão no mesmo namespace, né? E elas estão realmente, eu tirei aqui, né? No momento que eu der um build, observe que ele acusou que está faltando o modifier, né? Partial naquela outra classe aqui. Então eu tenho que colocar aqui também partial. E agora ambos fazem parte da mesma estrutura. O compilador une as duas estruturas, né? E se eu pedir aqui no programa para autenticar esse usuário, if user.autenticar, usuário e senha, aqui a gente vai ver uma outra coisinha. Como eu unifiquei as duas, né? Deixa eu só exibir aqui, console.writeLine, usuário autenticado com sucesso. Else, console.writeLine, credenciais inválidas. No momento que eu uni as duas classes com partial, estes membros não precisam mais vir de fora, porque esse usuário e esta senha aqui fazem parte do outro pedaço da classe. Aqui é o nome do usuário, né? Então eu posso aqui, olha lá, eu estou acessando os membros da outra classe. Na verdade é a mesma classe, ela é parcial, então eu posso acessar todos os membros que eu declarei lá e fazer o teste aqui, como se fossem todos da mesma estrutura, né? Método e atributos. Com isso eu vou dar um build, observe que o compilador une a mesma estrutura, né? E eu posso tratar como se originalmente estivesse na mesma classe. Então, se eu precisar colocar um outro método aqui nesta classe, eu não altero aquela lá, fazendo assim uma divisão de responsabilidades. Posso colocar parte de definição de dados, atributos e construtores numa classe, design do formulário numa classe e as regras numa outra classe parcial. E aumentando assim a minha classe, tendo a separação de responsabilidades, né? Melhorando assim a manutenção, facilitando tanto para o desenvolvedor, inclusive é muito bom isso para separar tarefas na equipe de desenvolvimento. Um desenvolvedor pode ficar responsável pelas regras de negócio, outro pelo acesso a dados, outro pela user interface, sem um trabalhar na classe do outro. E no final, quem vai consumir a classe tem todo aquele código à sua disposição, né? Como eu havia comentado, só para finalizar o vídeo aqui, eu vou criar um projeto Windows Forms Application. E observe como o próprio IDE do VS trabalha com essa divisão de responsabilidades. Isso veio no C# 2.0, lá no Visual Studio 2005. Isso foi muito bom, foi um excelente recurso para separar a parte de projeto de design, né, da parte de code behind, que faz as regras, programação em si. Então vou declarar um button aqui, colocar um button, né, ele já declarou na classe do form, um text box. Digamos que eu queira colocar aqui nesse text box um determinado valor, textbox.text igual a teste. Né? Então observe que essa regra de negócio, esse código que faz alguma coisa no formulário, ele está aqui no formulário 1, que é uma classe que era de form, né, a classe base. Mas observe que ele é partial. Onde estão as definições dos componentes aqui? Então, nas versões antigas, o código de design, versões antigas do .NET, o código de design estava misturado, atrelado aqui ao meu código de negócio. Então, observe que eu não tenho mais nada aqui.
tudo que eu colocar aqui é o que eu coloco a mais. Mas onde está guardada essa informação sobre aonde está esse button, o que está escrito nele, as cores, essas propriedades? Se você olhar, tem um método aqui chamado Initialize Component, que eu aperto F12 e eu vou para a declaração Initialize Component, e eu venho para esse outro arquivo aqui. Observe aqui, o form1designer.cs, que nada mais é do que o outro pedaço da classe. Olha lá, Partial Class Form1. E aqui dentro estão as declarações de criação desses componentes, o design, né? O design do formulário, separando assim regras de código que define a user interface, separando responsabilidades. Isso também é muito bom, porque o próprio equipe de desenvolvimento do Visual Studio era muito comum o desenvolvedor vir aqui e mexer nesse código de design, né? E deixar de funcionar. Isso aqui é gerado automaticamente, né? Então até orientado que você não mexa nesse código aqui. Então isso fica separado e eu tenho acesso, observe, eu tenho acesso àqueles membros da classe parcial lá. Statebox está declarado lá na partial, né? Ele está declarado aqui, né? Antigamente ele tinha essa declaração aqui em cima, né? Para cada componente que você largava no form, inclusive no ASP.NET, ele ia declarando aqui na própria classe do form e todo o código vinha aqui, né? Você pode ver aqui, ó, que os controles estão declarados na própria classe parcial que fica definido pelo designer, né? Muito bem, com isso finalizando essa videoaula sobre classes parciais. Pela sua atenção, muito obrigado.